Fala, patrão! Muito boa tarde. Eu sou o Álvaro Caetano, sou morador de Matinhos, no litoral do Paraná, e tenho um canal do YouTube chamado Fala, Patrão. No meu canal do YouTube, eu defendo o desenvolvimento e o crescimento do litoral. E eu recebi uma pergunta na última semana, porque eu falo sobre a importância da construção civil numa cidade de praia, de litoral, como Matinhos. E eu recebi alguns questionamentos sobre o que liberar a construção de prédios na beira da praia pode ajudar o pobre. Um prédio, por exemplo, de 50 andares na beira da praia, quem se beneficia com ele são só os ricos que podem comprar. Então, eu decidi fazer esse vídeo para explicar para as pessoas que me perguntam e para você também que chegou pela primeira vez nos meus vídeos, o que significa a construção civil dentro de uma cidade de Matinhos para a classe menos favorecida, para a classe que depende do poder público ainda para poder ter uma vida boa e uma vida digna. Bom, a primeira coisa que eu preciso deixar bem claro nesse vídeo é o seguinte: tenho percorrido todas as associações de bairro, tenho percorrido todos os fundos de vale, todos os lugares em Matinhos, e aqui a principal necessidade da população é habitação, hospital e agora um sistema que acabe com as enchentes que são recorrentes na cidade. E aí eu falo muito de prédio e muita gente questiona: o que os prédios vão ajudar nisso? Eu vou mostrar para você hoje, ok? Peguei aqui. Vamos lá. Matinhos, então, como eu tenho falado, precisa de um hospital, beleza? Um hospital. Tá aqui, ó. O hospital em Matinhos hoje, para atender a demanda de Matinhos, ele precisa aí de 50 leitos para internamento, de 10 UTIs para internamento em UTI e que ele tenha também exames, que ele faça exames de tomografia, exames de imagens, para que dentro do hospital seja possível realizar diagnósticos, intervenções cirúrgicas e ainda mais, pelo menos 5 salas de cirurgia. Um hospital nesse porte hoje, no Brasil, custa aproximadamente 68 milhões de reais. Para fazer um hospital desse tamanho, com 50 leitos, 10 UTIs, exames, ele custa 68 milhões de reais. Lembrando que Matinhos tem uma entrada, um dinheiro disponível para investir por ano na cidade de 220 milhões aproximadamente. 68 milhões para construir um hospital. E depois de construído, esse hospital vai custar no mínimo 8 milhões de reais por mês. Um hospital custa então 68 milhões de reais para ser construído e 10 milhões de reais por mês para que esse hospital funcione daqui até o dia que Jesus voltar. Vamos lá. Sistema habitacional. Nós temos em Matinhos muitas famílias que moram nas encostas dos canais, dos rios. Nós temos em Matinhos muita gente morando nas ocupações. Lá não tem poste de luz, lá não tem água encanada, lá não tem rede de esgoto. Vamos supor que nós precisássemos hoje de 1.000 casas sendo construídas pelo poder público em Matinhos para acabar com o déficit habitacional. Para que essas pessoas pudessem entrar numa casinha de 50 metros quadrados, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E tivesse rua, calçada, saneamento básico, rede de esgoto, água encanada e luz. Hoje, para fazer 1.000 casas de 50 metros, Matinhos precisaria de 90 milhões de reais. Estou falando esses dados, se você tem dúvida de algum dado que eu estou falando, entra no Google e pesquisa e faça suas contas. 90 milhões de reais, 90 mil reais cada casa. Para se fazer as casas em Matinhos, 90 milhões de reais. O hospital, 68. Aí, para a gente fazer um sistema de drenagem hoje que diminua as enchentes em Matinhos, a prefeitura ia gastar hoje mais 50 milhões de reais para
completar o sistema de drenagem que o governo do estado está fazendo. Ok. Matinhos tem uma entrada anual, ela pode se disponibilizar de recursos municipais no ano para tocar educação, saúde, segurança, de 220 milhões de reais por ano. Ou seja, dá aproximadamente 20 milhões, 18 milhões de reais por mês. Matinhos então consegue fazer o hospital de 68 milhões? Dificilmente. Matinhos consegue construir as casas de 90 milhões de reais? Dificilmente. Matinhos consegue fazer essa drenagem e gastar mais 50 milhões? Dificilmente. Beleza. Aí entra o que eu venho querendo mostrar para você. Por que os prédios beneficiam a vida de gente mais simples? Vou mostrar aqui, ó. O prédio da Havan. A Havan está construindo um prédio em Balneário Camboriú, começou agora com as aprovações das licenças, do maior prédio da América do Sul, maior prédio residencial do mundo, a Havan vai construir. Ele vai ter 150 andares, ok. Nesse prédio vão ter apartamentos de 12 a 13 milhões de reais, o valor desses apartamentos nesse prédio. Serão 228 apartamentos distribuídos por 154 andares. 228 apartamentos. Ok. Quem compra esses apartamentos são pessoas ricas. Ou seja, eles vão se beneficiar do prédio e da visibilidade. Ok. Mas presta atenção nisso. Esse prédio, para poder ser construído, ele está recolhendo 125 milhões de reais numa paulada só. 50% à vista e os outros 50% parcelado em 36 vezes. 125 milhões de reais em licenças. Potencial construtivo. Para que a Havan possa construir esse prédio de 154 andares, ela está comprando o direito de construir da Prefeitura de Balneário Camboriú e está pagando 125 milhões. Olha lá, um prédio da Havan constrói 1.000 casas de habitação. Conseguiu entender aonde o prédio beneficia o mais humilde? Ok, esse prédio vai gerar 46 milhões de reais de IPTU ao ano. Esse prédio, em 2 anos, constrói o hospital. Esse prédio, os 125 milhões que está entrando já no ano de 2024 na Prefeitura de Balneário Camboriú, e que aqui nunca vai entrar se não permitir que construa prédio, constrói 1.000 casas, conjuntos habitacionais, prédios de 2, 3 andares, 4 andares, e coloca 1.000 famílias morando de graça, sem custar R$1 para essas famílias, nem R$1 custaria, com uma licença de um prédio de 154 andares. Quem se beneficia mais? O cara que entrou no prédio ou as famílias humildes das 1.000 casas? Aí você vai falar assim, mas se tiver esses 228 apartamentos, são 228 apartamentos que vão permanecer fechados o ano inteiro e só vão ser ocupados na temporada ou em algumas semanas. Desses 228 apartamentos, eles vão pagar taxa de lixo, pagar IPTU, pagar iluminação pública e não vão usar. E esse dinheiro que eles recolhem, esses 46 milhões de reais por ano de IPTU, beneficia quem? Quem mora aqui. O povo mais simples. O povo que precisa de moradia. Ok, aí agora pra a gente fechar esse assunto e você entender como os prédios beneficiam a classe menos favorecida. Se a gente permitisse em Matinhos 20 prédios com 25 andares cada um, 20 prédios com 25 andares cada um. Se nesses prédios nós tivéssemos 50 apartamentos por prédio, ou seja, 2 apartamentos por andar, dariam 1.000 apartamentos de 2,5 milhões. 1.000 apartamentos. Isso dá, por ano, 50 milhões de IPTU para a prefeitura. Vamos supor que esses prédios fossem construídos com 4 apartamentos por andar. Aí a gente teria 100 apartamentos por prédio. Dá 2.000
apartamentos. Daria 100 milhões de reais de IPTU a mais no caixa da Prefeitura de Matinhos. Sabe o que dá para fazer? A drenagem das enchentes, o hospital, as 1000 casas, e Matinhos resolveria todos os seus problemas. Com o quê? Com a liberação da construção civil. Então eu queria, para você que é mais simples, para você muitas vezes que nunca tinha pensado nesses números e que você está sendo influenciado por gente que diz assim, não, esse povo quer liberar a construção de prédio porque eles estão pensando no dinheiro, eles estão pensando os ricos só que vão desfrutar desses prédios. Amigo, a Havan está pagando 1.300 casas populares. 1.300 casas de 50 metros que podem ser dadas de graça para a população só na licença do potencial construtivo. Então, para você que muitas vezes questiona e que não entende, nunca fez conta sobre a construção civil, que não tem ideia do que a construção civil pode trazer para Matinhos, entenda. 20 prédios, 4 apartamentos por andares, de 25 andares dá 100 apartamentos por prédio. Dá hoje 2.000 apartamentos, 100 vezes 20, 2.000. Dá 100 milhões de IPTU de arrecadação para a Prefeitura de Matinhos. 100 milhões dá para fazer 1.000 casas. 100 milhões dá para fazer o hospital. E sobra ainda quase a metade. 100 milhões. E aí, dá para fazer a drenagem, que custa 50 milhões. O hospital custa 68. As 1.000 casas ficariam em 90 milhões. Sem precisar de 1 centavo do governo federal, 1 centavo do governo estadual, tudo bancado pela prefeitura. E aí, ó, se a gente liberasse um prédio de 150 andares, e eu não estou falando que é para liberar. Eu estou mostrando números para que a gente evolua o nosso pensamento e que com o tempo a gente decida. Nós queremos ter prédios ou não? Não, a gente não quer ter prédio, mas a gente quer ter hospital. A gente não quer ter prédio, mas a gente precisa alojar 1.000 famílias que estão morando lá do outro lado, em casinhas bem simples, humildes, sem nem banheiro, sem telhado, sem... E aí? Vamos liberar um prédio para poder dar 1.000 moradias de graça para essas famílias? Sim ou não? Tem gente que ainda vai dizer não. E eu não consigo entender a cabeça dessas pessoas. Desenvolvimento gera prosperidade e vida digna para os mais simples. E mais do que isso, se a gente tivesse aqui 20 prédios sendo construídos, a gente teria no mínimo mais 2.500 empregos acontecendo a mais mensalmente em Matinhos. É muita coisa. É para mudar a vida de todo mundo. A vida do rico que compra o apartamento, essa não vai mudar não. Ele vai vir aqui 30 dias por ano. Agora ele vai deixar dinheiro suficiente para hospital, moradia de graça e tudo mais que a gente pensar na nossa cidade. Eu sou o Álvaro Caetano, sou pré-candidato a vereador em Matinhos e defendo o pensamento inteligente sobre as coisas que verdadeiramente transformam a nossa cidade. Abraço.